Boa noite. Obrigado a todos por estarem presentes aqui na nossa sala virtual. Hoje teremos um tema super relevante, né? Que é a oncopediatria e a espiritualidade em situações extremas. Esse é um tema que foi escolhido e motivado, né, pelo Setembro Dourado. Esse é o mês, né, do ano em que temos vários encontros, né, e atividades de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Para termos um pouco a noção da relevância, né, do tema, né, a Organização Mundial de Saúde inseriu, né, a espiritualidade no seu conceito de saúde. E várias escolas de medicina, universidades aqui no Brasil, introduziram a disciplina de espiritualidade na formação médica aqui no Brasil. Como exemplo, temos aqui a UF em Niterói, em que já tem, né, está por enquanto uma optativa, mas os médicos já podem optar por essa disciplina na sua formação. Continuamos a noção, né, da importância, se fizermos uma busca hoje na base de dados do PubMed, que é uma, né, de arquivos, né, na área de saúde, nós vamos encontrar 21.168 arquivos relacionando a espiritualidade na área de saúde. Então, para falarmos desse tema tão importante, contaremos hoje com a presença da doutora Giovana Quinelli. Ela é coordenadora do Serviço de Oncologia Pediátrica do CHI. E contaremos também com a doutora Ilza Felves, é pediatra e é a atual diretora-geral do CHI. Eu sou Paulo César, minha formação é pediatra também, não sou um especialista no tema, mas fiz uma busca rápida, né, para que eu pudesse entrar aquecido aqui nesse bate-papo, né? E eu encontrei uma fala muito rápida do Mário Sérgio Cortella, acho que todos conhecem, né, o filósofo, em que ele diz que a espiritualidade é a recusa a que a vida se esgote na sua materialidade, numa existência que tem sentido em si mesmo. Olha só, hein? É a recusa a que a vida se esgote na sua materialidade, numa existência que tem sentido em si mesmo. Então, só por essas breves palavras, nós vemos que hoje vai ser uma noite muito proveitosa e profunda, né, para que a gente possa discutir bem esse tema. Eu vou começar aqui provocando, né, as palestrantes, né? Vou chamar primeiro a doutora Giovana, né? E vou fazer uma pergunta, que essa pergunta vai ser para ambas, né? A doutora Ilza já vai se preparando aí, né? Doutora Giovana, por que a escolha desse tema? Boa noite a todos. É uma grande alegria poder compartilhar esse encontro com a doutora Ilza, com o doutor Paulo César, pessoas que eu admiro e convivo no dia a dia lá no hospital, construindo ao longo dos últimos 6 anos o nosso serviço de oncopediatria. E a motivação inicial, como você mesmo falou, PC, a gente está no mês de setembro, pelos grupos, pelas organizações de câncer infantil, é um mês de conscientização, é o Setembro Dourado, é um mês adotado para se disseminar a informação sobre o câncer infantil. E o hospital já, nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente tem trabalhado bem intensamente nesse mês de setembro, nessa disseminação, na educação médica voltada para o diagnóstico para o câncer infantil, na conscientização da população geral, através de movimentos que a gente vem realizando em Niterói. Esse ano, em função da pandemia, a gente acabou se restringindo a atividades online, mas não menos importantes, muito pelo contrário, com essa grande oportunidade de hoje de chegar a esse encontro, né?
Eu digo encontro porque, né, nessas conversas com a doutora Isa e o doutor Paulo César sobre o propósito do tema, a gente chegou à conclusão de que não dava para considerar como uma sessão clínica, uma conversa em que duas curiosas do tema, né, se propõem a falar de uma coisa tão importante. A gente também concluiu que esse encontro não tem o propósito de workshop, nem tampouco de uma sessão filosófica, né? Então, a gente tentou pontuar junto com o PC e cercar da maneira mais didática para conseguir transferir uma vivência dentro da oncologia pediátrica e conseguir enriquecer, de certa forma, todos os participantes através do que a gente vem a trazer. Então, o nosso trabalho em Setembro Dourado é muito voltado para a disseminação da informação, falando de sinais, sintomas, treinando o olho do não especialista, né, do pediatra emergencista, do pediatra generalista, a conseguir identificar e diagnosticar o câncer infantil, né, propor o diagnóstico precoce para a doença. Só que, ao convite da Ana para esse momento de hoje, e que ela me pediu para pensar num tema, diante de um espaço, de um terreno tão fértil que seria esse encontro, me veio a possibilidade de ir um pouco além, de, em vez da gente focar na busca do diagnóstico precoce, falando como identificar a doença, por que não a gente falar em como vivenciar o adoecimento, né? E aí sim entra o contexto todo da espiritualidade em situações extremas, né? O conceito geral do porquê desse título das situações extremas, a gente vai desenvolver ao longo... Desculpa aqui que minha Siri ficou curiosa aqui, querendo falar. A gente vai desenvolver ao longo dessa conversa, mas é a oportunidade mesmo de falar da oncologia pediátrica na sua mais profunda essência. Eu acho que, assim, falar muito mais do que diagnosticar câncer, é falar sobre o adoecer do paciente com câncer, sempre tentando lembrar que a gente não está fazendo aqui um momento de se falar em terminalidade única exclusivamente, visto principalmente num dado que a gente usa na campanha, que diante do diagnóstico precoce a gente consegue oferecer 80% de cura para esses pacientes em ambientes ideais de tratamento, muito embora isso não isenta o paciente de viver todas as etapas do seu adoecimento e do luto e dos momentos que se desencadeiam a partir de um diagnóstico de câncer. Então, acho que esse foi o grande fomentador para esse encontro, né? Querer falar um pouco mais do câncer do que da própria doença, da doença propriamente dita, né? Então, eu acho importante que a gente defina alguns conceitos. O PC já trouxe uma definição linda do termo espiritualidade, puxando um pouco para o cenário que eu pretendo ilustrar aqui, que é o nosso ambiente hospitalar em oncologia pediátrica. Eu me remeti a um conceito trazido por um estudioso de espiritualidade em saúde, um conceito talvez um pouco mais sintético, mas não menos profundo, em que ele considera a espiritualidade como uma experiência do contato com dimensões que ultrapassam o normal e o costumeiro da vida humana, e que se cerca de sentidos existenciais capazes de modificar e reorientar a trajetória da vida das pessoas. Então, foi de maneira o mais sucinto que eu consegui trazer. O propósito principal dessa reunião é isso, falar sobre o adoecimento no cenário oncopediátrico. Obrigado, doutora Giovana. Só para lembrar, né, vamos tentar fazer em torno de 1 hora, lógico que pode passar um pouquinho mais. E quem quiser fazer perguntas, pode utilizar o chat, que vamos ver se no final a gente puxa algumas perguntas aí de quem está assistindo, né? Doutora Ilza, por que a escolha do tema? Oncopediatria e espiritualidade em situações extremas?
Bom, a Giovana já falou aí bastante, né, por que nós escolhemos esse tema. Na realidade, ela puxou esse tema efetivamente. E o Paulo fez uma maldade com a gente, Giovana, porque ele abriu com a fala do Cortella, eu quase que estou levantando aqui para dar uma passeadinha, né? Porque a gente ousar aqui pensar... Qualquer outra definição. Exatamente, né? Mas eu acho que você falou bem quando a gente está trazendo para a sala um compartilhar, né? Um compartilhar do nosso olhar, da nossa experiência, cada um na sua jornada, né? Eu sou pediatra, nunca transitei na oncopediatria, fico muito mais assistindo todo o trabalho que vocês desenvolvem, mas dentro da pediatria, né, eu trabalhei muito dentro da genética clínica e aí com algumas outras experiências no fato do diagnóstico, no fato de compartilhar momentos de dor com a família, né? E quando você trouxe essa pauta, né, essa proposta, eu fiquei pensando muito numa experiência que eu vivi na minha pós-graduação no Antônio Pedro, né, onde na enfermaria de escolares tinha uma menina com leucemia que veio do Mato Grosso. E ela veio do Mato Grosso, passando pelo Paraná primeiro, né, ou seja, quando ela chegou aqui, não havia mais muito o que fazer. E eu conversando com ela e com a mãe numa tarde lá em que eu estava de plantão, né, eu perguntei para a mãe o que ela buscava efetivamente naquele momento, já que naquela ocasião o Paraná estava bem à frente nos tratamentos e ela estava vindo para uma unidade em Niterói. E aí ela falou que a filha queria conhecer a praia, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, ela quer conhecer a praia, como é que funciona isso, se ela está limitada dentro da enfermaria, né? E fui conversar com um colega, na ocasião, um hematologista pediátrico responsável, e ele disse, Ilza, ela não vai ter tempo de conhecer a praia, né? Ela não vai mais sair daqui, né? E aí eu ousei, dentro daquilo que era o sonho, né, dela, junto com, obviamente, com o ok do hematologista. Então, de pegá-la no final de semana, colocá-la dentro do meu carro e levá-la até a praia para que ela sentisse a areia e o mar, né? E naquela ocasião, a mãe falou, você não tem ideia de como você conseguiu deixar a família feliz. E eu fiquei pensando naquilo que a gente estava conversando, Giovana, da tua interação com as famílias, né? Da interação que a equipe tem com a família. E qual é o conceito da espiritualidade de fato, né? Que é o transcendente, né? Aquilo que está fora do nosso alcance. E o que está fora do nosso alcance quando tudo parece ser tirado da gente? Quando o chão se abre, quando aquilo que você ouve é tudo aquilo que você não gostaria de ouvir, né? Dentro e aí não indo pela filosofia, mas pelo Aurélio, né? Eu sou assim um pouco mais humilde, né? Quando a gente fala do extremo no Aurélio, o extremo é o que está na ponta, né? É o que está distante da gente. E a qualidade do extremo é extremidade. E a definição de extremidade é fim. Então, quando a gente pensa na qualidade do que é extremo, a gente está vendo o fim que pode não ser o fim, né? E a gente só pensa, até porque o nosso tema é oncopediatria, naquilo que é o extremo difícil. Mas a gente tem um extremo que não é difícil. O extremo que é bom.
porque o extremo, né, ele pode ser bom, não obrigatoriamente é mal. E a espiritualidade, né, quando a gente fala na transcendência daquilo que não está no nosso alcance, a gente também fala da sublimidade, né, que está ali dentro do Aurélio também como dentro da definição da espiritualidade. E a sublimidade, ela é o divino. E quando a gente fala no divino, a gente não fala em Deus obrigatoriamente. Às vezes a gente come uma comida e diz, está divina, porque ela está divinamente boa. E a espiritualidade fala do divino do bem. E eu acho que é isso que a gente talvez tenha tentado trazer para a gente compartilhar essas experiências. Ok, obrigado, Ilza. A Giovana, né, ela falou, numa fala dela, né, ela falou no treinando o olhar, né, que é preciso treinar esse olhar em que você teve, né, nesse momento, lá nessa enfermaria lá do Antônio Pedro, né, na sua formação, né? E depois você veio evoluindo na sua prática pediátrica, na genética clínica, né? Aí você falou de experiência, né? Então, Ilza, continua um pouquinho, né? Qual a experiência, qual é o seu olhar para esses momentos extremos? Vamos aprofundar um pouco esse tema. Na realidade, né, toda essa questão do extremo e que a gente bota aqui em discussão tem a ver com o conceito da finitude, né? E a finitude, ela fala do ciclo da própria vida. A única coisa certa que nós temos na vida quando nascemos é que um dia vamos morrer. Mas, com certeza, nenhum de nós espera que a gente nasça e morra. A gente espera nascer e, até por uma ordem natural das coisas, os pais esperam morrer antes dos seus filhos. E quando isso acontece diferente, é como se você tivesse interrompido um curso da história. Quando eu atuava no consultório, né, eu muitas vezes precisei dar alguns diagnósticos, e diagnósticos muito difíceis dos pais ouvirem, que não eram diagnósticos que definiam um tempo de vida, mas que definiam uma outra vida. E aí vamos pensar em termos de finitude, em termos da sequência natural que as pessoas esperam estar aproveitando, né? Somos mulheres, né, Giovana? Então, a mulher é criada desde pequena para casar ou ter filhos, né? E a gente sonha com esses filhos, né? Como ele vai ser. E quando a gente engravida, né? São 9 meses de sonhos. E aí um sonho a dois, na maior parte das vezes, né? Quando está a mãe e o pai sonhando. Fora todo o sonho das famílias no entorno, da família da mãe, da família do pai. E aí eu pergunto, eu dizia muito isso no consultório para os pais no momento em que eu dava o diagnóstico. Eu tenho certeza que meus pais sonharam N coisas para mim. E eu tenho certeza que eu não me tornei nem um pouco parecida com o que eles sonharam. Dificilmente, nós nos tornamos aquilo que nossos pais sonharam para a gente. E não quer dizer que nós sejamos piores do que eles sonharam. Nós apenas somos diferentes do que eles sonharam. A diferença é que
eles vão percebendo isso ao longo da nossa caminhada. A gente vai crescendo, e aí eles vão entendendo como é que nós somos, e que aí eles vão se adaptando, eles vão apresentando outras coisas, e a gente vai crescendo junto. Quando você dá um diagnóstico, geralmente de um quadro sindrômico, né, você diz de imediato que aquela criança não vai ser em nada aquilo que ele sonhava. E a gente não dá tempo da família absorver isso. E quando a gente fala da oncopediatria, a gente, de repente, diz assim, olha, pode ser que aquele raciocínio nosso de que a ordem natural vai acontecer e os pais vão partir antes, não aconteça. Pode ser que aquela criança não vá se tornar nada do que ele sonhava. E talvez eles não tenham tempo hábil de se acostumar com tudo isso. Porque a criança em si, quando ela é pequena, ela ainda nem sabe o que ela quer. Mas quando é adolescente, a gente está falando de novo na finitude. A gente está falando de novo que a gente está interrompendo o sonho daquele adolescente. Só que a única maneira da vida, de alguma forma, prosseguir é nós termos ciclos de vida. O feto morre para o bebê nascer. O bebê morre para o lactente, depois o escolar, depois o adolescente. E esse é o ciclo que a gente vê sistematicamente acontecendo. Só que quando a gente tem uma inversão dele, a gente se assusta. Né? Acho que é isso. A quebra das projeções que se faz para um filho, né? A gente projeta, quando ainda está na barriga, a gente projeta tudo que a gente idealiza para o futuro, como você imagina que vai ser, e ao longo da vida a gente vai conseguindo exatamente se adaptar à personalidade que os filhos adotam, mas diante de uma ruptura de nada vai ser como estava previsto, não existe essa condição de adaptação longínqua, né? Ok. E voltando, né, à fala lá inicial da Giovana, treinando o olhar, né? Acho que a gente precisa organizar um pouquinho, né, isso que a gente está falando aqui, né? Esse treinamento, né? E como é que a gente pode enxergar, né? Então, acho que gostaria de escutar de ambas, né, um pouquinho quais são essas fases, né, que os pacientes passam, que os seus familiares também passam, ao se depararem com uma situação extrema. Eu acho que pode ser não só para oncopediatria, né, como para qualquer situação extrema, né? Qual é o olhar, né, principalmente até o profissional de saúde, né? Como ele organiza esse treinamento para entender essas fases, né? Que os pacientes, os seus familiares, eles se deparam nessa situação. Ilza, então, pode? Bom, na realidade, né, a gente tem aí vários estudos das fases quando você se depara com uma situação extrema, né? Você tem primeiro aquela fase que você nega, né? E aí os pais negam, se é com o próprio paciente, ele nega, e aí eles querem ouvir uma segunda, uma terceira, uma quarta, eles querem ouvir o maior número de opiniões possíveis, porque, na realidade, de alguma maneira, a gente busca ouvir alguma coisa diferente. Né? Essa é a grande procura.
E aí, quando a gente não ouve isso, vem esse segundo movimento, que é a raiva, né? E a raiva é por que comigo, né? Por que isso está acontecendo? E aí, geralmente, você projeta essa raiva. Se você tem alguma religião ou alguma crença, muitas vezes você projeta contra a sua crença, né? Se você não tem, você projeta contra o mundo e você precisa liberar essa raiva, de alguma maneira. E é muito interessante, tem uma história do Arthur Ashe, eu não sei se vocês conhecem. Arthur Ashe foi um tenista negro nos Estados Unidos, na época que ainda ser negro nos Estados Unidos era mais difícil ainda do que a situação atual. E ele tinha um problema cardíaco, tanto é que ele se afastou inicialmente por causa da cirurgia cardíaca, depois ele se afastou no segundo momento e foi no início da AIDS e ele se contaminou com a AIDS. E ele era uma pessoa que lutava muito, não era apenas um excelente tenista e um vencedor, vindo de uma origem muito humilde, mas ele era uma pessoa que brigava e se posicionava não apenas pelos negros, mas pelos menos afortunados. E aí houve toda uma comoção social em que as pessoas diziam: mas por que com ele? E ele foi para a rua e disse: por que com o meu vizinho? Que eu sou diferente do meu vizinho? Então, a raiva, né, ela não obrigatoriamente é da pessoa que está acometida, e o que a gente vê na oncopediatria, com certeza, tem a ver muito mais com a família da criança, né? Porque a própria criança, num primeiro momento, mesmo os adolescentes, não têm plena consciência daquilo que está acontecendo com eles. Depois vem a terceira fase da barganha, né? A gente tenta barganhar um pouco para ver se a gente consegue sair daquela situação. Depois a gente vê que a barganha não funciona e vem a depressão, né? E por último, a aceitação. E nessa aceitação é interessante porque em momento nenhum a gente deixa de ter a esperança, porque a esperança tem a ver lá com a espiritualidade. De alguma maneira, a gente espera que alguma coisa aconteça, que um medicamento novo apareça, né, que alguma nova metodologia de tratamento surja, uma nova cirurgia, né? A esperança está em todas as etapas. E quando a gente aceita, né, a gente se permite entrar mais em contato com esse momento. Obrigado, Ilza. Giovana, Então, você agora. pegando o gancho aí da doutora Ilza com relação a todas essas fases, né, fases até que são muito difundidas como as fases do luto, o luto diante das rupturas nas situações extremas de vida, que podem ou não estar relacionados a doença, né? Porque são fenômenos que o indivíduo pode passar em vários momentos de ruptura que se apresentam ao longo da vida. E no nosso cenário em discussão, o que eu acho relevante a gente ter essa atenção é a identificação e o olhar, voltando à pontuação inicial, o olhar do profissional que consiga ter o conhecimento e a percepção dessas fases e respeitar essas fases do paciente e ao invés de tentar invalidar e minimizar a situação, no momento em que a equipe que assiste aquela família, ela legitima cada um desses momentos que podem acontecer, todos eles, em ordens, às vezes, não cronologicamente definidas. Uns podem
pular alguma dessas fases, outros podem apresentar também o que a gente chama de uma negação parcial, ou seja, eles negam e tentam viver o que a vida lhe oferece de normalidade, mas, ao mesmo tempo, eles têm, em paralelo, ali o sofrimento da notícia. Enfim, mas o paciente, a família que consegue ser acolhida e essa sua vivência é legitimada pelo grupo que acolhe, torna um ambiente mais favorável para se viver cada uma dessas etapas, né? E aí a gente entra numa questão que é muito importante no momento em que a gente pensa em espiritualidade, não só olhar o olhar da equipe, esse médico-centrismo, né, da equipe com relação ao seu paciente, mas o olhar, a autoavaliação e a autocondição desse profissional compadecer daquele cenário, né? O quão preparado o profissional está para, de fato, ter essa percepção. E não simplesmente ficar tentando minimizar, vai ficar bom, vai melhorar. Não, permitir que essa espiritualidade, em todas as suas fases, se desenvolva e que você acolha e legitime que faz parte daquele curso do adoecimento passar por cada um desses momentos. Então, eu acho que a relevância de uma equipe que tem um olhar voltado para além da doença propriamente, mas para o contexto do adoecimento desse indivíduo e dessa família, porque quando a gente fala de criança, a gente não pode considerar como um adoecimento de um indivíduo isolado, mas sim de um contexto familiar completamente abalado, desde sua rotina mais corriqueira até as suas perspectivas de meta futura, né? E que para a criança, muitas vezes, todo esse processo é transferido para o sofrimento da família. E a criança vive o sofrimento de situações pontuais que para muitos é desmerecido, como a dificuldade da punção de um acesso, como a dúvida e o medo de um procedimento pelo total desconhecimento do que seria o procedimento, do que seria uma cirurgia, que ela sequer consegue interpretar o termo cirurgia no que consiste. Porque ainda que o leigo adulto possa não saber explicar o que é uma cirurgia ou uma punção venosa, ele tem minimamente uma ilustração do que é aquilo. E para a criança, todo aquele cenário, todo aquele ambiente é muito novo e coisas muito que podem parecer para o grupo, para o todo, como corriqueiras e pequenas, são o verdadeiro luto e o verdadeiro impacto do diagnóstico para aquela criança. Ela muitas vezes não tem a percepção do que vem além daquele dia, né? Ela vive um momento, ela vive um dia, ela estava em casa com a família brincando, sentiu uma dor na barriga, no dia seguinte ela estava no hospital, ela tinha um acesso em cada braço, ela estava tendo que ser contida em vários momentos para colher sangue, ela estava tendo que ser submetida a uma série de exames. Então, interpretar o luto e as rupturas para o contexto de família é acolher não só todas as fases das rupturas que o pai, a mãe, os avós e os irmãos estão vivendo, mas também respeitar e não minimizar também o que é a ruptura para a criança, para o pequeno, a saída do seu contexto familiar, a saída do seu cenário, né, do seu ambiente de segurança, né? Estimulando sempre a manutenção do seu vínculo com o seu familiar mais próximo, com o seu cuidador principal, que é para eles o elo com a segurança, é para eles o elo com a garantia de que as coisas têm um propósito, né? Se a mamãe está aqui, se a mamãe me dá a mão e fala que vai passar, tem uma coisa que se justifica eu estar passando por tudo isso, né? E aí, cada família em sua individualidade, vivendo essa espiritualidade através dos meios que lhe cabem, né? Aí entra um contexto que a gente não vai aprofundar aqui, que seriam as religiões, mas que muitas vezes transitam nessa faixa do
do meio de se desenvolver a espiritualidade, né? De se chegar a um fim maior. Então, eu acho que, só recapitulando e contextualizando, a questão do preparo de uma equipe que consiga ter a percepção desse contexto macro do adoecimento, esteja preparada para lidar e legitimar tudo isso que está sendo vivido, e a estrutura do respeito mútuo com um luto infantil, com uma ruptura e as fases para uma criança do que seria o enfrentamento ao câncer ou a um diagnóstico que imponha tantas limitações como o tratamento oncológico impõe, e além disso, o contexto familiar que está inserido o trato com crianças, né? Eu só queria, hoje a gente conversando na hora do almoço, Giovana, você contou uma experiência sua e que eu acho que foi super especial, né? E que eu acho que valeria talvez a pena você compartilhar aqui com as pessoas porque eu acho que dá uma conotação clara do que é esse olhar que você está falando, né? Do ouvir, do perceber o momento e se integrar naquilo que é o momento daquela família, daquele paciente, né? Então, eu vou até, já que você puxou essa história novamente, eu vou até comentar que depois disso eu tive um encontro rápido com a Ana Favre, da cirurgia, e estava falando com ela de toda a minha expectativa com relação a essa conversa, com essa fala de hoje. E aí comentei com ela desse momento, né, com relação a esse paciente específico que a gente falou, e todo o contexto que está inserido. Mas o mais interessante disso é a maneira como a gente começou essa abordagem, né? Que eu tinha comentado, que muitas vezes o quanto é doloroso e questionador para a gente quando você fala qual a sua especialidade? Eu sou oncologista pediátrica, que a pessoa fala, é sempre um sofrimento em ouvir e em lidar com a especialidade da oncologia pediátrica, sempre com esse propósito de, meu Deus, como tratar crianças com câncer, como viver esse sofrimento, né? Então, isso é um questionamento pessoal meu diário, de que eu não escolhi uma especialidade para viver em constante sofrimento, eu escolhi uma especialidade da oncologia pediátrica, assim como eu entendo que o nosso grupo vive muito isso. A gente escolheu porque a gente acredita que a oncologia pediátrica ela proporciona muito mais vida do que perdas, né? Então, mas além disso, voltando a esse cenário que você sugeriu compartilhar com o grupo, foi uma experiência muito, muito próxima e que, voltando ao que eu queria pontuar, quando a Ana, quando você me falou hoje, eu confesso que quando a Ana falou que você sugeriu espiritualidade, eu falei, a Giovana tem certeza que ela quer falar sobre espiritualidade? Aí a Ana falou, não, ela quer, ela acha importante. E aí você falou assim, então é porque ela acha que está na hora. E aí, então, porque ela acha que está na hora, me transbordou a situação recente que eu te relatei. Eu acho que talvez a nossa vivência da oncologia pediátrica lá no CHN esteja tão intensa e esse envolvimento com os nossos pacientes esteja transbordando que chegou a hora de falar sobre isso. A gente precisa compartilhar uma vivência que é muito real no nosso dia a dia. E aí eu comentei isso com a Ana hoje, né, que eu falei, eu acho que transbordou então, ela acha que está na hora foi a melhor percepção e definição que eu podia ter tido para esse tema. E essa situação que eu compartilhei com a doutora Ilza hoje foi uma família muito, muito especial que a gente teve recentemente. Além de todas, a gente tem famílias especiais dia após dia, mas histórias muito individuais, né? E a gente viveu como grupo, como equipe médica,
uma história de muita dor e de uma dor coletiva, uma dor que foi um luto que não foi só de rupturas da família e da criança, foi exatamente esse contexto do envolvimento e da intensidade do envolvimento da equipe toda com uma situação inusitada, porque as coisas foram se dando e se apresentando de uma forma, de uma evolução muito, muito agressiva. Foi tudo dentro de um contexto já de pandemia, um adolescente que teve um diagnóstico de um tipo de câncer raro, que tem pouquíssimas publicações, era um sarcoma de células claras de muscular. O que tem mais descrito são sarcomas de células claras renais, era um sarcoma de células claras de aponeurose, e ele chega para a gente com um quadro inicialmente sugestivo de infecção, e a gente começou a tratar, fez o diagnóstico, um diagnóstico que a gente questionou por ser tão raro, pedimos revisão, era isso mesmo, e aí começamos a divulgar para o mundo a tentativa de escolher um bom tratamento para ele, mas que infelizmente ele não foi obtendo resposta ao que foi feito. E esse adolescente conviveu muito intensamente com a gente numa internação prolongada, chegando à sua terminalidade, passando por todas as fases, com uma família completamente integrada ao grupo e entre si mesmo, uma família grande, uma família que conversava muito bem entre ela, mas que circulava muito bem com a equipe. E ele, um adolescente que a gente definir como iluminado, seria muito simples para definir o quanto a gente pôde aprender com ele. E eu relatei para a doutora Ilza de um momento que eu estava de plantão, um plantão assim que não fazia parte da minha rotina, que passou a fazer parte no início desse ano, e aí a gente fica se buscando depois, sem querer filosofar demais, mas a gente tenta buscar explicações para passar a pertencer àquele local, e eu encontro algumas respostas com relação a essa história do nosso paciente. E aí, num plantão meu em que ele estava muito fragilizado já, enfraquecido, já com uma progressão muito, muito, muito perceptível da doença, nesse momento eu já não examinava ele, eu achava abusivo entrar lá com esteto e falar que queria examiná-lo. Então, eu entrava para visitar, conversar. Eu examinava isso, eu acho que era isso, era um acolhimento da sua integralidade, né? Não mais da doença propriamente. Eu não tinha mais proposta de tentar resolver sinais e sintomas, né? Eu tinha um propósito maior com ele. E aí, numa dessas noites de plantão, eu entrei no quarto e falei: oi, Luquinha. E aí, eu sempre tentava chegar num astral bom, levando um astral bom para ele, porque foi sempre o que ele trouxe pra gente. E aí, nesse dia, ele sempre muito carinhoso, me deu a mão, falou: tia, você sabe rezar? Eu falei: sei. E você reza? Eu falei: rezo. Então vamos rezar? Eu falei: então vamos rezar. Você quer rezar o quê? E aí pedi uma cadeira, puxei uma cadeira, sentei do lado dele e passei alguns bons minutos, eu acho que deve ter chegado próximo de hora, talvez, rezando com ele. Ele escolheu a primeira oração que ele queria rezar, depois eu sugeri outra, até que num dado momento a mãe dele, muito envolvida com tudo aquilo, sugeriu uma de preferência dela, e assim ele adormeceu e me preencheu completamente com a certeza de que eu estava dando tudo que eu podia, mas que eu jamais imaginaria esse cenário com um paciente. E eu tive a oportunidade de cantar para ele orações que eu canto para os meus filhos dormirem. Então, orações que são importantes e que hoje me remetem a ele todas as vezes que eu volto a reproduzir. Então, realmente, eu acho, doutora Ilza, que era o momento desse tema, né? Então, estava na hora. Eu acho que eu já não tinha condição de deter tantos momentos, tantas vivências só para mim. Eu precisava compartilhar isso com o nosso grupo e com todos que não estão no nosso dia a dia lá no hospital, mas que têm interesse pelo assunto. E realmente não era o propósito ilustrar situações tão reais aqui, mas foi
foi um momento de emoção, dentre muitos outros que a gente já teve a oportunidade de viver dentro do CHN. Uma família também muito, muito especial que a gente chegou aos cuidados de fim de vida com uma paciente, e que um dia era uma família assim, com uma mobilização com relação à religião e uma espiritualidade, mas que chegou a uma fase que eu questionei o desespero do pai, eu, pretensiosíssima, talvez, naquele momento, diante da minha primeira paciente, ainda que tivesse muito, muito carinho pela família, eu cheguei a perguntar: fulano, mas onde é que está toda aquela fé? Porque ele era muito fervoroso. E aí ele falou: Tia Jo, eu não consigo mais rezar. E aí foram situações marcantes também que eu saía desmontada do quarto, né? Hoje, graças a Deus, eu mantenho uma relação muito, muito feliz com essa família. Tive a alegria de receber a foto do ultrassom de um filho que nasceu no ano passado deles, e perceber que ele conseguiu reconstruir a fé, apesar de tudo, apesar de, no momento do extremo, ele desacreditar de tudo que ele vivia e que ele pregava, ele conseguiu reconstruir todo esse sentimento e reconstruir a vida, reorganizar e dar seguimento, porque no momento que um casal que passa por isso se propõe a ter um outro filho, é porque ele ainda acredita que ele tem a agregar, a trazer e a compartilhar com uma nova vida. Então, assim, são vivências poucas mencionadas aqui, mas muito intensas, que a gente vem vivendo ao longo desses 5 anos, e que realmente estava na hora, né, doutora Ilza? Transbordou. Obrigado aí, Giovana, né? Acho que até por esse relato, né? Então a gente viu que existem fases, né, que passa, né, o paciente, a família. A Ilza falou um pouquinho sobre negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Giovana, com relação à ruptura, né, preparo de equipe, propósito maior, né? Isso ficou até muito gravado, né? Propósito maior, que às vezes a gente fica um pouco confuso, né? O que significa isso, né? E nós tivemos 2 testemunhos, né, de experiência, o primeiro da Ilza e agora da Giovana, né? E que me chamou muita atenção, né? Que é um propósito, talvez, que foi encontrado aí, foi ir à praia, né? Como o ir à praia motivou um propósito maior, pelo menos na experiência do paciente, né? E nesse segundo relato é o rezar, né? Como nesse encontro, né, do paciente e do médico, né, encontrar um propósito que, naquele momento, rezar talvez fosse o mais importante ali, até não só para o paciente, pelo que eu entendi, para os dois, né? Até para acalmar um pouco aí, né, a própria profissional, né? Então, nesse contexto, onde entra a espiritualidade, né? Onde é que entra a espiritualidade nessas fases, nessas relações, nesse encontro aí com os pacientes? Giovana, já que você acabou de falar, então continua. Vamos lá? Vamos. Então, a espiritualidade, eu acho que está em todo esse contexto, né? Em toda a condição da família, do paciente e da própria equipe. Se permitir acreditar que o que a gente está vivendo não é pura e simplesmente uma definição, um dado enquadrado naquele momento em que existe uma doença, um diagnóstico, uma proposta terapêutica, vamos seguir, se tiver resposta ok, se não tiver, não. Eu acho que a espiritualidade entra no profissional identificar qual o seu propósito naquele local, naquele ambiente, naquela especialidade, e a família acreditar que, apesar de um diagnóstico, apesar da sequência de rupturas, da sequência de adversidades que estão sendo apresentadas para aquela família, que tudo
que se propõe naquele momento tem uma coisa, uma meta além, né? Uma meta que vai além, tanto a simbologia da cura, né, como uma libertação, né, a criança que vai viver todas essas rupturas, mas ela se prende a tudo aquilo numa perspectiva maior de que ao final disso, ao final desse sofrimento, ao final dessas restrições, eu vou voltar a ter a minha liberdade, a cura vai ser o sinônimo da libertação de todas aquelas limitações que estão sendo impostas pelo tratamento. Isso a gente pensando num contexto de um paciente em adoecimento, mas não necessariamente com um desfecho fatal. E para os pacientes que acabam evoluindo ao longo desse processo de adoecimento com respostas não satisfatórias, a readaptação dessa perspectiva, a revisão do que seria a meta final, né? Aí entra o contexto que a doutora Ilza havia falado, do extremo, da finitude, e aí seria a reorganização diante de tudo que se apresenta, né? Essa questão até da reorganização, em todo esse preparo para esse momento aqui com vocês, me vinha muito o termo de não reorganizar, mas reinventar. E nessa fala de reinventar, eu me peguei falando, inclusive, com a minha analista, e aí falando reinventar, e ela falou, Giovana, nesse contexto, não é o reinventar, é o reorganizar. A pessoa, o reinventar, eu entendo como alguém que é médico e, diante de alguma situação de escolha pessoal ou imposição de alguma outra questão, resolve ser padeiro, resolve ser confeiteiro. Ela vai se reinventar, ela vai sair de um perfil para adotar outro perfil diverso. E na situação do luto e do adoecimento, diante de respostas aquém do desejado, aí a reorganização passa a ser uma definição muito mais robusta, que exprime muito mais o que se deseja. Porque o indivíduo ele não está deixando de ser aquele indivíduo do início, o indivíduo que adoeceu ou a família que recebeu a notícia do adoecimento do seu filho. Mas aquele indivíduo e aquela família, ela não se desconstrói e reconstrói. Ela vai se readaptando e se reorganizando naquele contexto. Então, para essa reorganização se dar de maneira saudável, ela precisa ter um propósito à frente. Ela não pode estar presa única e exclusivamente àquele momento e viver aquilo com negativismo e com não é só um negativismo, mas tá me fugindo a palavra agora, mas com uma sensação de derrota, não seria essa palavra, enfim, tá fugindo, mas de fracasso. De fracasso, isso, fracasso. Então, não incorporação do fracasso, entendeu? Porque no momento em que se incorpora o fracasso ao contexto do adoecimento, você deixa de projetar o à frente, o que ainda é possível, seja ainda possível para aquela família diante da possibilidade da perda de um filho, de um ente querido, ou seja, o retomar todo aquele processo de dor, de limitações e tudo, para uma nova tentativa de proposta terapêutica. O amor incondicional, ele é um amor muito forte, porque é o amor que ele se doa, ele não pede nada de volta. Só que, de alguma maneira, os pais têm a sensação que os filhos lhe pertencem. E eles não pertencem. Né? Só que o amor maternal, fraternal, né? Ele é um amor incondicional,
mas às vezes a gente está tão no contexto de tudo que a gente deseja para aquela pessoa que veio de nós, né, que a gente não admite que o caminho seja outro. E aí a gente nega, e aí a gente confronta. Mas quando a gente se esvazia plenamente, e que de alguma forma, né, na nossa conversa, eu acho que foi o que eu percebi naquela tua ida à noite, né, na tua fala. Naquele momento, não era a Giovana conhecedora, detentora dos conhecimentos médicos, oncopediátricos, etc., etc. Era a Giovana. Ela inteira estava ali. E, ao estar ali, ele se permitiu compartilhar a intimidade do divino dele. E isso é especial. Né? Às vezes, no momento apenas do caminho da doença, e às vezes no momento da passagem. A nossa cultura ocidental tem muita dificuldade do rito de passagem, né? E eu não sou diferente, né? Não estou aqui falando, mas não que eu seja tenho um olhar diferente em relação a isso. Não, sofro para burro, né? Mas tem algumas coisas que a gente vai percebendo o quanto que a vida vai nos ensinando para essa passagem. E o quanto algumas pessoas vêm na nossa vida por um período, às vezes, um pouco mais curto, mas para nos ensinar. Porque, com certeza, a gente está aqui para a gente se aprimorar. De alguma maneira, a gente não está aqui para juntar dinheiro, para ter carro novo. Isso, na verdade, a gente acaba recebendo tudo como dono da fábrica de automóveis. Mas isso não nos protege. Isso não nos leva a ser mais. A gente, na realidade, está aqui para aprender a descobrir esse divino em nós, de alguma maneira. E acredito que algumas pessoas aprendam mais rápido do que nós. Né? Ou seja, que elas já cumprem a etapa. Você pensar que um menino, adolescente, né, numa fase dessa, ele queira rezar, né? Não era mais o jogo que ele queria, não era o futebol que ele queria assistir. Ele, na realidade, ele estava em contato com ele. E provavelmente a mãe também. E você também. Então, Paulo, falando da espiritualidade, eu acho que é esse olhar, né, da gente tentar caminhar nessa direção, nos esvaziar daquilo que não nos preenche, mas nos impede de enxergar o melhor de nós mesmos. 20h35, tem algumas perguntas aqui, né? Mas eu acho que eu falei 1 hora, mas acho que a gente pode tentar passar algumas perguntas aqui, que o pessoal está um pouquinho agitado aí no nosso chat, né? Mas aí o que ficou aqui muito marcado para mim é o que vocês falaram sobre se reorganizar, né? Se reorganizar e o divino, mas mais do que o divino é acreditar, né, naquilo que é o importante para si, né? E eu fiquei aqui muito pensando, né, o quanto nós nos reorganizamos. Não foi um reinventar, mas foi um reorganizar, que a gente já está fazendo isso há 6 meses, né? Nessa pandemia, né? O quanto a gente, a cada dia, a gente discute com todo o grupo lá do hospital, né? Hoje, pelo menos 2 vezes por semana, a gente precisa sentar. Para quê? Para que a gente se reorganize, né? Dentro de alguma coisa que a gente acredita, né? Que a gente acredita que seja o melhor, né?
para os nossos pacientes, é não se conformar e não achar que a gente não vai conseguir. A gente sai sempre daquelas reuniões acreditando, né? Acreditando que o que a gente está reorganizando vai dar certo, né? Eu vou botar aqui como primeiro, quem fez a primeira pergunta aqui foi o Eduardo. Ele faz uma pergunta muito difícil, né? Talvez para a Giovana, né? Qual a experiência, né, em explicar a espiritualidade para uma criança doente em fase terminal? Giovana, eu vou direcionar para você, hein? Assim, a experiência de explicar a espiritualidade, na verdade, eu já até estava comentando sobre isso com a doutora Ilza, né, que eu tive a oportunidade nesse mergulho no tema da espiritualidade para esse encontro, em ler alguns depoimentos e algumas publicações muitíssimo interessantes, dentre elas uma de uma psicóloga, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, ou Paraíba, alguma coisa assim, do Nordeste, em que ela faz uma experiência com a criança oncológica da maneira, porque acaba que se volta sempre muito para a questão do luto da família e tudo, e não se detalha nessas rupturas para a própria criança. E nem sequer se propõe a conversar sobre espiritualidade com criança. Mas no momento em que você aborda, você não precisa necessariamente falar o termo espiritualidade, mas no momento que você aborda essa criança, dando a ela a oportunidade de dizer o que ela tem de perspectiva, o que ela espera do após aquele momento, o que motiva ela a passar por isso, a criança consegue verbalizar, e aos que ainda não verbalizam de forma clara, mas que conseguem se comunicar por outros meios, elas conseguem, através de desenho, deixar tudo muito bem definido e conseguem muitas vezes nos surpreender com definições sobre temas muito, muito delicados, como a saudade, através, às vezes, de depoimentos singelos, mas que são muito, muito, muito cheios de significado, né? Em que ela associa esses momentos de dor física, né, a uma necessidade para se passar por isso e atingir a cura, a questão da liberdade que eu falei. Então, na verdade, o abordar a espiritualidade com a criança é pura e simplesmente se permitir um tempo e uma escuta para o que ela tem para falar para você. Se permitir estabelecer um diálogo e um vínculo para que ela te passe e confie a você o que ela projeta para a vida dela. Então, entra aí a espiritualidade com a criança. Muitas delas vão trazer isso através das crenças religiosas das suas famílias e outras vão trazer de forma ilustrativa, às vezes através de personagens, através de forças sobrenaturais que elas vivem nos contos infantis. Então, a espiritualidade pode estar ilustrada na conversa. Basta o profissional estar aberto a perceber e a conseguir estabelecer esse vínculo de conversa mesmo. Obrigado. Tem vários comentários, né? Os comentários, acho que fica aí no chat para que as pessoas possam ter acesso aos comentários, né? Vou tentar me deter mais às perguntas, né? Uma pergunta da Márcia, lá do transplante, treinar o olhar, né? Quando a gente falou lá em treinar o olhar, não estaria relacionado, não estaria alinhado ao ouvir o outro e se colocar ao lado do outro? Ilza ou Giovana? Tanto faz. Quer falar, doutora Inês? Na realidade, eu posso começar, mas você pode complementar aí. Eu acho que a Giovana falou sobre a questão da empatia, né? E a empatia tem a ver com uma escuta plena, né? Em a gente se permitir ouvir sem filtros para que efetivamente o que é dito faça eco para a gente, né? É um exercício, né? Não tem varinha de condão, não tem uma varinha que diga agora somos todos bons ouvintes, né? E eu acho que esse é o caminho, de alguma maneira, para que a gente, como profissional da saúde, cada vez sejamos mais empáticos,
né? E saibamos ouvir até no momento que somos agredidos. Porque, às vezes, aquela fase da raiva, né? A gente representa o que não é bom, né? A gente representa a dor, o técnico de enfermagem, enfermeiro, é ele que vem funcionar, é ele que vai fazer a coisa difícil. E como você faz essa escuta, mesmo quando, de alguma forma, você não está sendo acolhido. Como você acolhe e desenvolve essa empatia em momentos difíceis, adversos, né? Uma coisa também eu acho que eu cheguei a falar a respeito disso, e que esse olhar, essa escuta, né, esse compadecer da situação do outro, esse envolvimento mesmo de compaixão, do contexto do compadecer diante da condição do paciente, mas também com a importância, eu vi aqui que tem uma pergunta, como que a gente se prepara para viver isso. Eu acho importante ter esse olhar e essa escuta para se compadecer daquele momento, ser tocado por aquele momento, mas conseguir passar por ele e seguir. Porque se todo profissional achar que o estar preparado para lidar com as situações extremas e com os cenários mais difíceis da doença for necessariamente para ele carregar essa dor junto com ele, passa a comprometer a maneira como ele vai se apresentar e se colocar em situações equivalentes mais à frente, né? Então, é importante que fique claro que o sujeito compassivo, ele tem que estar ali, compassivo com aquela situação, ser tocado, se permitir ser tocado por aquela situação, mas conseguir passar por aquele momento sem carregar junto a dor e o sofrimento que é do outro, né? O fato de você ter compaixão não te obriga a levar junto, a trazer para si uma dor que não é sua. Então, essa linha tênue do envolvimento com o paciente, que talvez seja o nosso duelo diário com nós mesmos, para não permitir que as nossas especialidades e que as nossas dores profissionais impactem na nossa vida pessoal e até na profissional, mais à frente, em cenários em que você volte àquela vivência, né? Então, acho que tem que ter também esse preparo. O profissional precisa estar preparado para viver isso. Há muitos que pensam, tem dom. Não... Existem os que estão mais formados previamente para viver esse momento, mas é importante, e aí até toda a sugestão da doutora Ilza com relação à literatura da arte do viver e morrer, da Elizabeth Hoff, ela fala, eu não sei pronunciar, tá? O sobrenome dela. Ela fala muito dessa colocação dos acadêmicos e tudo, confrontando com a realidade do paciente, a necessidade do profissional estar preparado para viver aquilo, ele reconhecer como lidar com aquela situação. Não é meramente intuitivo. Tem momentos na medicina que são intuitivos, mas que há necessidade que até mesmo quando a gente fala em espiritualidade, que você saiba reconhecer momentos e viver e legitimar aqueles momentos do paciente. Então, eu acho que vai num contexto muito mais amplo do preparo, não só do paciente e sua família, mas do preparo do profissional para lidar com aquilo. Obrigado, Giovana. Tem uma pergunta aqui da doutora Malu, está bastante ativa aqui no chat, né? Está inquieta aqui, cheia de sugestões, mas ela faz uma pergunta. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o conceito que a doença começa na alma e depois se instala no corpo físico. Não seria conveniente tratar precocemente com uma medicina, acho que é integrativa, né? Integrativa? Eu não entro nesse cenário porque eu não tenho embasamento para responder, doutora Ilza. Não conheço a fundo a medicina integrativa e prefiro não falar para não entrar num terreno do desconhecido. Me desculpe, mas assim...
Mas deixa eu me aventurar um pouquinho aqui, né? Na realidade, né, se a gente não falar da alma, mas se a gente falar do equilíbrio, né, e que a doença seria o reflexo de um desequilíbrio nosso, seja celular, metabólico, alguma coisa que não vai bem, sem dúvida nenhuma, aquilo que te traz o equilíbrio, né, aquilo que te propicia um equilíbrio maior, vai fazer com que você adoeça menos. Não quer dizer que você seja imune, né? A gente estava falando, e eu gosto muito da reflexão sobre a fórmula de Einstein, né? Que E é igual a mc ao quadrado, né? Ou seja, a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, o que quer dizer que a massa nada mais é do que energia em baixa velocidade. Então, se nós somos energia em baixa velocidade, um desequilíbrio nessa energia leva a doença. Então, equilibrar leva a saúde. Né? Aí você tem várias linhas da medicina integrativa que pode ajudar neste equilíbrio, né? Mas ajudar sempre dentro desse olhar do integral mesmo, né? Atualmente até se chama mais medicina integrativa do que alternativa, com esse olhar, né? Da gente tentar equilibrar mesmo o organismo. Não sei se respondi aí a Malu, né? Eu acho que sim, né? Acho que foi um bom posicionamento, né? Tem uma pergunta aqui da Cláudia, ela faz uma introdução aí primeiro, né? A dimensão da espiritualidade visa a favorecer a harmonia com o universo, esforçando-se para responder a questões sobre o infinito, que entram em evidência quando o indivíduo se encontra em situações de estresse emocional, doença física e morte, buscando sentido para os acontecimentos. Pergunto: como relacionar a essência da vida e sentimentos de esperança e fé em uma perspectiva de subjetividade a questões de vida e morte? Filosófico. Estou tentando organizar. Uma filosofia profundo. Aí deixa aí uma questão. Doutora Ilza, toda sua. Na realidade, quer dizer, a gente também teve batendo um papo sobre isso, né? A espiritualidade, ela não é uma religião. A espiritualidade é um conceito e é uma vivência. A gente tem uma perspectiva da espiritualidade, não um olhar religioso, né? E até eu estava vendo aqui, a Tatiana estava perguntando, né, como trabalhar a espiritualidade respeitando a questão da religiosidade ou até da não, né? Uhum. E a grande questão é que, independente se você acredita, se existe Deus ou não existe Deus, aquilo que está fora do seu alcance, está fora do seu alcance, né? Aquilo que transcende, ele transcende. E, de alguma maneira, cada um de nós busca um caminho para lidar com essa transcendência, né? Eu, particularmente, tenho a minha religião, né? E pratico a minha religião, que foi a maneira que eu encontrei de me conectar, de eu conseguir trabalhar esse transcender, né? E as pessoas podem escolher várias religiões ou nenhuma. E existem aquelas pessoas, né, que acreditam que o mundo é isso aqui e acaba aqui. E essas pessoas, neste momento de extremo, elas sofrem mais. Elas sofrem mais porque elas não imaginam que elas podem ir além do aqui e agora. E se o agora é ruim, elas não conseguem nem ver a luz no fim do túnel. E aí a espiritualidade tem a ver com esse contexto, né? Agora,
Se você, neste caminho, vai escolher se conectar via religião A, B ou C, ou até como uma conexão sua de reflexão pessoal, né? É uma escolha individual, né? É uma opção e um caminho individual. E Obrigado, o né? interessante é que a gente tentou focar exatamente nesse conceito, né? A nossa conversa, né, doutor Paulo, doutora Ilza, era sempre tentar focar esse encontro no conceito da espiritualidade como uma coisa maior do que a religião propriamente, e a religião surgindo como meios de se praticar a espiritualidade, não como fim, né? Então, eu acho que esse contexto a gente conseguiu. Né? Perfeito, né? Ilza, a doutora Malu falou que ficou satisfeita aí com a sua resposta, né? Então, já vamos, acho que a última pergunta, já são quase 9 horas, né? Tem aqui uma pergunta que eu acho que é importante, né? Você falou aí em religião, né? Mas também existem crenças de cada um de nós, né? Como falar, então, de espiritualidade com o paciente, né, sem impor suas crenças, respeitando a individualidade do outro? Podemos terminar com essa pergunta, né? Então, tem 3,5 minutos para cada uma aí. Eu costumo, na primeira conversa com o paciente, sempre conversar, abordar, entrar na amplitude da anamnese em que você fala a respeito de religião, pergunta, mas muitas vezes a pessoa se diz de uma dada religião, mas não tem a prática propriamente, não tem a própria... Se a gente for dar um nome mais... uma nomenclatura mais... que circula melhor, não tem a prática da fé, né? Às vezes é uma pessoa que se diz religiosa de X ou Y religião, mas no seu dia a dia não pratica e não estimula. São pessoas mais vivem as situações mais, como a doutora Ilza falou, do presente, sem praticar muito essa perspectiva do amanhã, do daqui para frente, e que diante do diagnóstico se transformam, algumas mudam de religião, outras passam a praticar a que até então se diziam seguir. E a minha colocação perante os meus pacientes, a minha pessoal, eu não tenho o hábito de colocar minha religião, a não ser que seja abordada por eles. Eu não detalho qual é o meu segmento para a espiritualidade, mas eu sempre incentivo. E eu e a Mariana, que é minha dupla onca, né? Minha onca dupla, que faz o tumor sólido junto comigo, a gente tem um discurso muito parecido, talvez por muita conversa a respeito ao longo desses anos, a gente se conhece desde a época de faculdade, e a gente, em conversas que a gente teve em conjunto, a gente costuma colocar muito devolver muito para as famílias a perspectiva da nossa escolha da especialidade. Quando a gente escolheu fazer oncologia pediátrica, a gente acreditava que tinha algo para oferecer. Então, acho que a maneira mais pontual de se falar em espiritualidade, sem tocar na linha da religião e tudo, é devolver através das nossas escolhas e tentar traduzir para as famílias que a gente acredita na especialidade que a gente escolheu e no que a gente pode oferecer através dela. E sem necessariamente a especialidade estar vinculada à prescrição de medicação, mas a especialidade no seu todo, no que a gente tem como indivíduo a oferecer para aquelas famílias. Então, isso eu acho que, mesmo que não seja, acaba propondo uma visão além da vivência hospitalar propriamente e medicamentosa, um pouco do que a nossa especialidade desperta na gente, como no sentido de esperança, de que a gente está ali como ferramenta de esperança para aqueles que vão ser tratados por nós, entendeu? Então, eu acho que é a maneira mais
espiritualizada que eu posso colocar as minhas razões para o paciente, estimular, incentivar, e sempre colocando, a partir do momento que ele abre qual a religião, incentivar a prática e a dedicação à sua fé e às suas crenças. E, particularmente, é muito nítido no dia a dia do paciente as famílias que praticam a espiritualidade, seja em qual for o aspecto, elas tendem a ter um curso de tratamento que se dá de maneira muito mais suave. Não que não aconteçam percalços, não aconteçam adversidades, mas o lidar com todas as adversidades se dá de maneira muito mais suave. E isso é gritante no dia a dia, é gritante. Ô, Paulo, Obrigado. Eu queria pedir só a autorização de vocês para abordar uma questão que eu estou vendo aqui na tela, né, e que, antes de fazer o fechamento, tem a ver com os irmãos. Né? Eu ia até pedir para que você, em vez de responder a outra, né, que falasse um pouquinho, porque eu tô aqui, falei que ia acabar, mas como uma pessoa que fala que tem uma questão que deixa angustiada, né, então eu fico angustiado, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, e aí sim, a gente termina depois. Existem vários trabalhos que abordam essa questão da desestruturação que acontece nas famílias, né? E com os irmãos, principalmente, porque no momento que você tem aquela criança doente, toda a atenção da família se volta para aquela criança, né? Todos os movimentos são para aquela criança e o irmão ou os irmãos acabam muitas vezes ficando em segundo plano, né? Sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma fórmula mágica e, como a própria Giovana falou, a família ela precisa se achar e se reorganizar. E aí eu queria compartilhar um pouco a minha experiência pessoal, né? Eu não sei se as pessoas aqui presentes sabem, mas eu tive uma portadora de deficiência mental e que tinha um quadro neurológico degenerativo. Esse irmão, muitas vezes, acaba causando, como está colocado aqui no texto, né, uma desarmonia. Mas, de alguma maneira, a forma que os meus pais conseguiram conduzir conosco não quer dizer que a minha irmã não tenha tido a atenção que ela precisava ter. Ela teve atenção, ela era o foco, a gente até dizia que ela era o maestro da banda, né? E essa é como se ela regesse um pouco tudo que acontecia ali dentro, mas de uma forma muito harmônica, porque os meus pais conseguiram fazer isso. Eles conseguiram fazer da dificuldade um caminho muito leve, né? A minha irmã acabou vivendo 17 anos, foi um tempo além do que se imaginava, mas até o rito de passagem dela e toda a deterioração do quadro, né, foi vivido harmonicamente com os irmãos, né? E ela era, vamos dizer assim, uma figura para a gente muito mais agregadora do que desagregadora, né? Mas isso tem a ver muito com a maneira que os pais acolhem, a maneira que eles conseguem botar os irmãos participando, não excluindo. Porque se você pega e exclui os irmãos daquela história, são caminhos paralelos. E isso causa maior problema. Mas se os irmãos estão dentro do contexto do tratamento efetivamente, que vai estar acontecendo, toda a evolução daquela criança para um desfecho de cura ou para um desfecho não favorável, eventualmente, quanto mais os pais conseguirem trazer esses filhos para dentro
com transparência, com participação, mais esses irmãos vão estar agregando valor no tratamento dessa criança, né? Eu acho que é a minha experiência, né? A minha mãe, quando cumpriu-se o prazo, ela disse que devolveu aquele presente que ela um dia recebeu. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente busca, de alguma forma, para a gente estar inteiro, pleno, né? E conseguir apoiar essas famílias para que elas vençam esses momentos extremos. Obrigado aí, doutora Ilza, obrigado, doutora Giovana. Eu sabia que não ia ser fácil controlar aí vocês e o pessoal que está na sala aí participando. Muito obrigado a todos os participantes, não só pelas perguntas, mas está riquíssimo aqui os comentários, né? Eu acho que isso vai ficar gravado, né? Eu acho que depois todos vão poder ter acesso tanto à gravação do que foi discutido aqui, como o que foi colocado aí no chat, que vale a pena, né, a gente rever depois, porque tem uma riqueza fundamental. Querem as últimas palavras, doutora Giovana? Eu vou pedir licença para ler um trechinho bem curtinho aqui e deixar para a doutora Ilza finalizar. Agradecer a oportunidade mais uma vez desse encontro tão especial que foi a noite de hoje. Obrigada, doutora Ilza, pela generosidade de compartilhar esse momento comigo. Doutor Paulo César também está aqui orquestrando esse momento. E ao longo desse meu mergulho nas últimas semanas sobre espiritualidade, eu me deparei com um discurso bem curtinho e bem simples de um autor, do Rubem Alves, que até aniversariou essa semana, no dia 15, e ele é um teólogo, foi um teólogo, com uma vasta publicação sobre os mais amplos conceitos de viver, de vida e viver, e algumas publicações voltadas para o público infantil, mas também com toda a profundidade que ele aplicou nas outras obras dele. E aí eu encontrei uma fala dele que eu achei que tinha tudo a ver com esse momento e com o momento que me trouxe até aqui, que é o momento lá atrás do meu encontro com as minhas parceiras e o meu grupo, que é a Oncoped, né? Que é a Fernanda, a Renata, a Thaís e a Mari. Então, eu queria falar um pouquinho sobre encontro através de palavras do Rubem Alves. Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos e nossos lugares coincidiram e deu-se um encontro. Obrigada. Doutora Ilza, foi um prazer. Eu até tinha trazido aqui um texto, mas acho que eu queria só agradecer, Giovana, pela oportunidade de poder termos compartilhado esse momento aqui e essa experiência, porque eu acho que isso aí é apenas um primeiro passo para outros encontros que poderão existir e outras reflexões que poderemos fazer sobre um tema que não é fácil, que é difícil, que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Então, eu acho que o caminhar e se descobrir, ele faz parte do nosso dia a dia quanto profissionais de saúde, mas principalmente quanto seres humanos, né? Essa é a nossa busca, isso é o que a gente está tentando fazer no aprimoramento do dia a dia e atingir aí um grau de sabedoria maior para que a gente possa devolver, né? No taoísmo, eles dizem que até os 30 anos a gente floresce, dos 30 aos 60 a gente recrudesce, e que a partir dos 60 a gente começa a devolver
para a vida aquilo que a vida nos deu, né? E eu acho que se a gente puder começar a devolver antes desse período, o mundo vai ser um mundo melhor, né? Eu acho que é isso que a gente está buscando. Obrigada a todo mundo aí que compartilhou conosco, né? Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Até mais.